Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal para mais uma videoaula. Hoje eu vim trazer essa blusinha para vocês. É um cropped, né? Uma blusinha, encomenda do cliente. Eu resolvi trazer aqui para vocês. Eu vou trabalhar aqui com o fio Charme. Nós vamos, no caso aqui, a escolha da minha cliente, né? Eu vou utilizar 3 cores. Vou usar o vermelho, o preto e vou usar a cor bege, é tipo uma amêndoa. Mas eu vou deixar a numeração aqui para vocês caso queiram fazer da mesma cor. Mas essa peça você pode trabalhar ela com sobras de fio, fazer ela toda colorida. Você pode brincar com as cores, tá ok? Eu vou gravar aqui as cores da preferência da minha cliente, mas você pode trabalhar as cores que você preferir. E aí eu vou deixar a numeração das cores que eu vou utilizar, tá ok? E vou trabalhar com uma agulha de número 2,5, tá bom? Então, para dar início aqui à nossa peça, vou fazer aqui um anel mágico. Deixa eu aproximar aqui. Fiz aqui a minha volta, né? Aí aqui dentro do anel mágico eu vou fazer 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e mais 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha, volto novamente no anel mágico e faço mais 3 pontos altos. Então, nós precisamos aqui de 5 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer aqui os meus 5 bloquinhos e já volto. Trabalhei aqui então 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos separados por uma correntinha. Agora, esse último aqui, ó, eu vou fazer desse jeito. Dei uma laçada, venho aqui na terceira correntinha de início, laço o meu fio, vou fechar aqui tudo de uma vez, para que o meu fio fique aqui no meio. A gente está trabalhando aqui um pentágono, né? Ele terá 5 pontas. Aí eu vou subir aqui agora 2 correntinhas. Nesse mesmo espacinho aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui eu estou fazendo meio leque, tá? Uma correntinha, salto para a próxima correntinha aqui, ó. E faço aqui um leque de 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos no mesmo lugar aqui. 1, 2 e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo para o próximo espacinho e faço um leque novamente de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Aí eu vou trabalhar assim um leque em cada espacinho desse até chegar aqui. Chegando aqui, eu finalizo esse último leque aqui com vocês, ok? Trabalhei aqui os meus 4 leques e nós vamos finalizar o 5º leque aqui juntos. Tenho aqui o meio leque que nós fizemos no início, né? Agora a gente vai fazer aqui 3 pontos altos.
3 pontos altos, dou uma laçada na agulha, venho aqui na segunda correntinha onde a gente iniciou, laço o meu fio e fecho tudo de uma vez. E o meu fio continua aqui no meio do leque. Agora, na terceira carreira, nós vamos subir 2 correntinhas, fazer meio leque, né? Mais 2 pontos altos aqui, totalizando 3 pontos altos, fizemos meio leque. Uma correntinha. Agora, eu tenho esse espaço aqui entre um leque e outro. Nesse espaço, eu vou colocar 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, pulo para o leque e vou fazer leque sobre leque. 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei novamente nesse espaço aqui entre os dois leques, vou fazer 3 pontos altos aqui. 2 e 3. Então, essa terceira carreira, a gente vai trabalhar ela toda dessa forma. Leque em cima de leque, e nesse espacinho entre o leque, nós vamos colocar 3 pontos altos. Tá? Cheguei aqui no final da terceira carreira, vou fechar novamente aqui o nosso primeiro leque com vocês. Só para mostrar como que é novamente que eu faço o fechamento. Subo 2 correntinhas e dou início a meio leque novamente. 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo para o espacinho, faço 3 pontos altos. Aqui agora, gente, a gente vai trabalhar carreiras de repetição, então não tem necessidade de eu gravar, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, pra esse tamanho que eu estou fazendo, que é o tamanho G, eu vou trabalhar 10 carreiras nesse pentágono, eu vou trabalhar 10 carreiras, e aí nós vamos trabalhar assim, ó, leque sobre leque. Nesses espacinhos nós vamos colocar 3 pontos altos, sempre separados por apenas uma correntinha, tá? Leque sobre leque, nos espacinhos. E à medida que a peça for crescendo, esses espacinhos aqui vão aumentando. Só os leques que vão continuar 5. Vão continuar 5 leques aqui. Tá? Então, a gente vai trabalhar sempre leque sobre leque. E nos espacinhos, 3 pontos altos. E a separação aqui é uma correntinha. Tá ok? Então, para esse tamanho G, eu vou trabalhar por 10 carreiras. Só que a minha última carreira, como é a preferência da minha cliente, a minha última carreira eu vou trocar de cor. Eu vou trabalhar com a cor bege. Ok? Você vai trabalhar aí com a cor da sua preferência, colorido, ou apenas uma cor, 2, 3 cores, vai ficar a seu critério. A última carreira, que é a 10ª, eu vou trocar de cor, tá ok? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 10 carreiras e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, terminei aqui a minha peça. Fiz as 10 carreiras e, como eu disse a vocês, a minha última carreira eu ia trocar de cor. E aí, nós vamos precisar, para fazer essa blusa, nós vamos precisar de 4 pentágonos, tá? Para esse tamanho G, eu fiz 10 carreiras de
de leques aqui no caso, né? Eu trabalhei por 10 carreiras. Se você for fazer o tamanho M, você pode fazer 7 carreiras. E se você for fazer o tamanho P, você pode diminuir aqui, ó, e fazer 6 carreiras apenas no pentágono, tá? Então, para o tamanho P, você vai fazer 6 carreiras. E para o tamanho M, você faz 7 carreiras. E o tamanho G, a gente está fazendo aqui, né? Eu trabalhei 10 carreiras. E aí, a gente precisa de 4 pentágonos, como eu disse. Os 3 primeiros será a parte da frente da nossa peça. Nós vamos fazer a união desse jeito. Eu já uni aqui os meus. Deixa eu ampliar aqui o vídeo, vai ficar melhor para vocês visualizarem. Então, já uni aqui os meus. Aqui você pode fazer na união da forma que você preferir. Ou costurando à mão, ou com crochê. O meu aqui eu já faço com crochê de uma vez, para não ter muitos arremates, ok? Então, eu já fiz aqui a união dos meus 4. Essa parte aqui, ó, será a parte que vai ficar no pescoço. E essa parte aqui vai para a lateral das costas, ok? Então, aqui, ó, nesse outro, eu fiz essa parte aqui da lateral, para esse tamanho G. Eu trabalhei aqui 10 carreiras e vou fazer a 11ª junto com vocês ali, tá? E aqui eu vou explicar, depois que eu fizer a união ali, eu vou explicar para vocês como que você vai saber quantas carreiras você vai fazer. Apesar de que você vai diminuir aqui no tamanho do pentágono, né? Então, provavelmente você vai poder fazer a mesma quantidade de carreiras aqui. Eu fiz 10, vou fazer a 11ª junto com vocês, ok? Então, como para tamanhos menores, né? Aqui vai diminuir, ó. Provavelmente você vai poder fazer a mesma quantidade, mas eu vou ensinar para vocês em medidas para ficar melhor. Então, aqui, ó, está do lado certo da peça. Eu vou pegar aqui essa parte que está unida, em qualquer lado, por enquanto, né? Pode ser em qualquer lado. Do lado direito também. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou subir aqui 2 correntinhas. Vou vir aqui nesse leque do cantinho. Vou prender aqui com um ponto baixo. Dou uma laçada, volto aqui nessa peça. Vou trabalhar aqui, nesse espacinho, 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. Agora eu volto aqui nessa peça, pego aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Essa união aqui, para quem está acostumado a trabalhar com esses bloquinhos, é uma união simples. Aí eu volto na peça de cá, faço 3 pontos altos. Vou lá na peça da frente, pego aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. A gente vai fazer a união desse jeito. A união vai ser feita desse jeito, com pontos baixos. Com pontos baixos, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então, quem tá acostumado a fazer a união desses quadradinhos com crochê, é mais tranquilo, né? Aí eu volto aqui nesse espaço, faço 3 pontos altos.
Vou lá na outra peça, nesse espacinho, faço um ponto baixo. Dou uma laçada, venho para esse espaço de cá, para essa peça de cá, trabalho 3 pontos altos aqui. Essa carreira que eu estou fazendo é a 11ª. Depois que eu fiz aqui o pentágono, essa aqui é a 11ª que eu estou fazendo a união da parte da frente com a parte das costas. Então, eu vou unir aqui desse jeito. Vou unir aqui desse jeito até chegar aqui no final, tá? Chegando aqui no final, eu volto. Bom, cheguei aqui no final. Aqui eu dou uma laçada, venho aqui no cantinho. Vou fazer um ponto alto. Venho aqui no meio do leque e prendo com um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Essa parte aqui, gente, eu não expliquei para vocês, porque é uma parte simples, tá? Por isso que eu não expliquei. É só você pegar em qualquer lado do pentágono e trabalhar somente aqui, ó. Tá? Por isso que eu não expliquei. É uma parte simples, né? Até olhando aqui, só de olhar aqui, ó, você vai conseguir fazer. Ok? Peguei nos 2 leques aqui, ó, e comecei a fazer. Contando com essa carreira que nós fizemos aqui agora, fiquei com 11. Ali eu fiz uma correntinha, vou cortar o meu fio e depois eu vou esconder esse fio. Aqui, deixa eu ampliar aqui de novo, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar início ali, o outro lado, junto com vocês aqui, para não ficar nenhuma dúvida, né, gente? Porque depois para explicar por mensagem é difícil. Então, aqui nós fizemos a parte de trás da nossa peça, um pedaço da parte de trás da nossa peça. Nós fizemos um pedaço aqui da parte de trás da nossa peça. Aí nós temos que fazer a mesma coisa do lado de cá. Tá bom? Então, eu vou dar início aqui nessa outra parte, para a gente fazer o fechamento aqui depois. A gente fazer o fechamento aqui, eu vou dar início aqui com vocês. Só para mostrar, porque essa parte aqui eu não mostrei como que é feita, né? Então, para quem não tem costume, eu vou mostrar aqui como que eu faço. Eu dou uma laçada no meu fio. Deixa eu aproximar aqui. Dei uma laçada no meu fio, vou vir aqui Agora tem que ser na mesma direção, né? Porque eu já fiz o outro lado. Como eu já fiz aqui desse lado, então eu tenho que trabalhar desse jeito, nessa parte aqui, ó. Esse bico aqui, ó, vai ficar no meio das costas, na direção do pescoço. Esse bico aqui. Mas quando você for fazer essa primeira parte, você pode fazer em qualquer lado, tá? Em qualquer um dos lados. Aí eu vou trabalhar aqui agora. E esse bico vai ficar virado para o pescoço. Ok? Aqui agora eu vou pegar a minha laçada inicial. Vou vir aqui no leque. Vou pegar essa laçada. Vou trabalhar aqui 2 correntinhas. 3 correntinhas, gente. 3 correntinhas. Dou uma laçada, vou pular para esse espaço. E vou fazer
um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, dou uma laçada, venho para o próximo espaço e faço um bloquinho novamente. Uma correntinha, pulo para o próximo espaço e faço um bloquinho. Eu vou trabalhar assim até chegar ali no final dessa lateral aqui. Vou trabalhar desse jeito até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto, ok? Cheguei aqui no meu último espacinho. Aqui eu faço uma correntinha, venho aqui dentro do leque e faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, eu estou fazendo desse lado. Agora aqui eu vou subir 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Nesse espacinho aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas aqui, eu vou ficar com 3. Venho para o próximo, uma correntinha, venho para o próximo espacinho e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho para o próximo espaço e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui agora é só repetição. É só repetição. Então, eu trabalho aqui, em cada espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Cheguei aqui no final, eu faço um bloquinho igual aqui no início. Aí eu subo 3 correntinhas, viro o trabalho, pulo para o próximo bloquinho, para o próximo espaço, e nós vamos trabalhar igual nessa primeira carreira. Aqui, ó, é sempre uma carreira com um ponto alto, uma carreira com bloquinho. Uma carreira com ponto alto, uma com bloquinho. O início sempre será desse jeito, tá? Aí é só repetir, é só repetição. Eu vou fazer aqui as minhas 10 carreiras. E a 11ª eu vou fazer a união novamente junto com vocês aqui. Ok? Então, eu vou fazer essas 10 carreiras aqui. E volto. Beleza? Bom, terminei aqui então. Eu fiz 10 carreiras. E a 11ª, que é a união das nossas peças, eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, a gente vem com a nossa peça do lado certo, olhando sempre pelo pentágono, porque o pentágono ele foi feito circulando, então ele ficou todo do lado certinho. Aqui, como é a carreira de ida e volta, fica uma do avesso e uma do direito. Então, sempre olhando pelo pentágono, nós temos aqui o lado direito. E a gente vai fazer a união aqui agora. Do mesmo jeito que nós fizemos lá do outro lado. A 11ª carreira. Fiz aqui 2 correntinhas. Vou pegar aqui no meio do leque. Vou prender aqui com um ponto baixo. Dou uma laçada. Volto aqui na parte de trás. Nesse espacinho. E faço 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, eu volto lá na parte da frente
no espaço de uma correntinha e outra, de uma correntinha, e faço um ponto baixo. Dou uma laçada, volto aqui na parte das costas e faço 3 pontos altos nesse espacinho aqui. Feitos os 3 pontos altos, volto lá na parte da frente, no espaço de uma correntinha, e prendo com um ponto baixo. Então, nós vamos fazer a união do mesmo jeito que nós fizemos lá do outro lado. Vamos fazer a união do mesmo jeito que nós fizemos lá do outro lado. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Do mesmo jeito que nós fizemos lá do outro lado, a gente vai fazer essa união aqui. Aí eu vou fazer a minha e já volto. Terminei aqui então a união da nossa peça. Aí ficou dessa forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a parte de trás da nossa peça. Esse bico aqui, ó, ele vai ir na direção do pescoço. E aqui a nossa parte da frente. Desse jeito. E essa parte vai lá para o pescoço. Tá? Esse fio aqui eu não vou cortar ele por enquanto. Vou deixar ele aqui, preso por enquanto. Aí eu vou passar para vocês aqui com relação à medida, gente. Essa parte aqui, ó, é a parte que fica abaixo do seio, que é o baixo tórax, baixo busto, né? Fica abaixo do seio. Aqui, para o tamanho G, o tamanho G, ele tem 88 centímetros de circunferência. Abaixo do busto tem 88 centímetros. Só que eu não vou fazer os 88, eu vou fazer um pouquinho menos, porque o crochê ele cede. Então a minha peça aqui, ó, está com 80 centímetros, né? Que eu tô medindo, tá dando 40. Então a circunferência aqui tá dando 80. Tá dando 8 centímetros a menos, porque o crochê ele vai ceder na hora que vestir e com o tempo também, né? Lavando, aí ele vai ceder. Então eu faço menor do que o tórax. Então, você fazendo tamanho menor, tamanho P ou tamanho M, você vai olhar a circunferência do baixo busto e fazer menor também. Uns 6 a 8 centímetros. Vai depender do tamanho do baixo busto aqui, tá? Essa parte aqui mais larga é a parte do busto. O busto do tamanho G, ele tem 1,6 m, mais ou menos de circunferência. O meu aqui, ó, está dando 47 centímetros, mas é como eu expliquei, a peça estica, né? Então é bom fazer menor para não ficar largo, porque essa peça ela é justa no corpo, tá? Então você tem que fazer menor. Por isso que eu expliquei aqui, ó, com relação à diminuição do pentágono para o tamanho menor, para tamanhos menores, né? Então, só recapitulando aqui, ó, para o tamanho G, eu fiz 10 carreiras. Para o tamanho M, você vai fazer 8 ou 7 carreiras. E para o tamanho P, você pode fazer 5 ou 6 carreiras. Para o pentágono, tá ok? Aí você vai fazendo e medindo. Você pode fazer um, deixar pronto. Faz o outro, põe assim, ó, encostando, e mede quanto que deu de largura aqui.
tá bom? Aí aqui agora eu vou aproveitar que o meu fio já está preso nesse espaço aqui. Nessa parte de baixo da nossa peça, a gente vai passar aqui, a gente vai trabalhar pontos baixos. Não tem contagem, é só olhar para não ficar embabadado e não ficar repuxado também. Tá? A gente vai fazer pontos baixos aqui, por toda a volta do nosso trabalho, na parte de baixo aqui da blusa, tá? Então, a gente vai fazer pontos baixos aqui, e provavelmente eu vou fazer umas 5 carreiras, ou sim, 2,5 a 3 centímetros de largura, em pontos baixos, tá? Terminei uma carreira, inicio outra, terminei uma carreira, inicio outra. Tudo em ponto baixo, ok? O ponto baixo ele vai prender um pouquinho a peça, vai dar uma firmeza, vai ficar mais bonitinho também, ok? Por isso que eu vou fazer em pontos baixos. Então, eu devo fazer entre 2 e 3 centímetros de pontos baixos, mas eu terminando eu falo com vocês direitinho quantas carreiras eu fiz. Vou mostrar aqui para vocês novamente. Entre 2 e 3 centímetros que eu vou fazer, tá bom? Aí eu vou fazer aqui e volto. Falo com vocês quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros eu fiz. E aí nós vamos dar início a essa parte aqui, ó. O acabamento, né, dessa... Deixa eu ampliar aqui de novo, gente. Aí eu terminando as carreiras de ponto baixo, nessa parte aqui do baixo tórax, a gente vai trabalhar essa parte aqui, ó. Tá? Porque aqui ainda vai aumentar um pouquinho, senão fica muito perto do seio, né? Então aqui vai aumentar um pouquinho também com o acabamento que a gente vai fazer, tá ok? Tanto aqui, quanto a parte das costas. A parte das costas aqui também vai aumentar um pouquinho com o acabamento que nós vamos fazer, ok? Então, eu vou fazer aqui a parte de baixo, volto, falo com vocês direitinho. Opa, balancei a câmera. Volto, falo com vocês direitinho quantas carreiras de pontos baixos eu fiz e quantos centímetros. E aí nós damos continuidade fazendo a parte da frente, o acabamento da parte da frente aqui. Beleza? Bom, gente, eu trabalhei aqui então a parte de baixo. Aí eu fiz 6 carreiras de pontos baixos. E no meu caso aqui, deu 2,5 centímetros. Tá bom? Se você quiser fazer mais ou quiser fazer menos, aí fica a seu critério, tá? Mas eu achei que esse tamanho aqui ficou um tamanho bacana. Agora a gente vai dar início a essa parte aqui, ó, o acabamento de toda essa parte aqui, ó. E aqui a gente vai trabalhar direto, né? Só que aqui tem é o seguinte, se vocês notarem, aqui tá meio bambo, meio largo, né? Então aqui a gente vai fazer os nossos pontos baixos, meio que fechando um pouco essa parte, para ficar mais justinho, para não ficar assim bamba, ok? Então eu vou dar início aqui no cantinho, e aí do mesmo jeito que eu passar para vocês aqui essa parte, principalmente aqui, ó, que a parte da frente toda é assim, né? Aí vocês vão fazer a parte da frente do mesmo jeito, ok? Então aqui eu dei uma laçada inicial no meu fio. Deixa eu aproximar aqui. Eu vou prender aqui o meu fio
leque. Para que as palavras fogem, gente. Vou prender aqui o meu fio nesse leque, já dando início a um ponto baixo. Vou esconder esses dois fios aqui. Fiz aqui um ponto baixo, eu vou pular para cá. A gente vai fazer meio que, não é bem diminuições, mas a gente vai colocar menos pontos baixos. A gente vai saltar. Deixa eu mostrar aqui para vocês melhor. A gente vai trabalhar os pontos baixos apenas nesses espaços aqui e aqui entre nesses pontos aqui. Nesse aqui, ó, aqui no caso, a gente não vai colocar. Eu fiz aqui dois pontos baixos, não vou colocar aqui, vou pular direto para esse espaço aqui, ó. Aí aqui eu coloco dois pontos baixos, para dar uma fechada na nossa peça. Aí eu fiz aqui, não vou fazer aqui, ó. Venho direto para esse espaço e faço dois pontos baixos. Não faço aqui, venho direto para cá, coloco aqui dois pontos baixos. Não faço aqui, venho direto para cá e faço dois pontos baixos aqui. A gente vai trabalhar apenas nesses espaços do ponto alto, né, que está deitado, colocando dois pontos baixos apenas, para que a nossa peça, ela dê uma fechadinha aqui, ó. Aí, chegando ali no pentágono, a gente vai trabalhar de forma diferente. Esqueci de colocar o microfone aqui, gente. Estava colocando o microfone para ficar melhor. Aí aqui eu fiz dois pontos baixos. Venho aqui no espaço do leque, faço um ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto alto desse. Nós estamos iniciando aqui o pentágono da parte de trás. Nós estamos iniciando o trabalho aqui nessa parte, o pentágono da parte de trás. Aí fiz aqui um ponto alto para cada ponto desse leque aqui, ó. Nessa correntinha a gente não vai fazer ponto alto, porque senão vai continuar largo do mesmo jeito. Então a gente vai pular para esse ponto alto e fazer ponto baixo. A gente faz 3 pontos baixos. Cheguei aqui no espaço de correntinha, não faço. Eu pulo para o ponto alto e faço 3 pontos baixos. Cheguei no espaço de correntinha, não faço, pulo para o ponto alto e trabalho pontos baixos. Dessa forma, a gente vai fechar um pouco a nossa peça. A gente vai fechando um pouco a nossa peça. Ela não vai ficar tão folgada, né? Como estava. Aí eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. Chegando aqui antes desse leque que vai para... está no centro das costas. Aí eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar aqui, ok? Bom, cheguei aqui então no leque do centro das costas. Aqui eu tenho um espaço de correntinhas, eu salto ele, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Venho aqui no segundo. Nesse segundo ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto, vou fazer um aumento aqui. Coloquei 2 pontos baixos no mesmo ponto alto. Aqui agora, no próximo, eu faço um ponto baixo.
Cheguei no espaço de correntinhas do centro, eu não vou fazer. Eu vou pular para o próximo ponto alto e trabalho um ponto baixo. Cheguei aqui no segundo ponto. Nesse segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Aqui agora eu trabalho um ponto baixo. Cheguei no espaço de correntinhas. Novamente eu pulo ele e vou para o bloquinho de 3 pontos altos. Trabalho pontos baixos. Aí eu vou explicar aqui para vocês o porquê que eu estou fazendo aquele leque ali dessa forma. Então aqui, esse lado a gente vai trabalhar igual a gente trabalhou desse lado aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui, para ficar melhor para eu mostrar para vocês. Aí aqui a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Na parte de trás, nós fizemos aqui no segundo ponto, nós fizemos um aumento, trabalhamos 2 pontos baixos aqui e saltamos essa correntinha aqui do meio, né? Aí no primeiro ponto eu fiz um ponto baixo, no segundo eu fiz um aumento, no terceiro ponto baixo. E aí começamos a trabalhar normalmente, do mesmo jeito que nós fizemos aqui, ó. Aqui a gente vai trabalhar do mesmo jeito que eu expliquei para vocês, desse lado. Aí, chegando na parte da frente, chegando aqui na parte da frente, essa a lateral aqui, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou ali atrás, sempre saltando a correntinha, para que a nossa peça feche um pouquinho. A gente vai trabalhar sempre saltando a correntinha, trabalhar pontos baixos, trabalhando, até chegar aqui, ó. Chegando aqui nesses cantinhos, em cada cantinho desse, a gente, aqui na correntinha do meio, do leque, a gente vai colocar um aumento aqui. Aí a gente segue trabalhando, pulando. Deixa eu ver se aqui essa parte de cima vai pular ou não, gente. Só um minutinho. Deixa eu só conferir aqui para mim não ensinar errado para vocês. Isso mesmo. Então aqui, ó, chegando aqui no cantinho, a gente vai fazer... Deixa eu aproximar aqui. Ó, chegando aqui nesse espacinho de correntinha do leque, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aí a gente vai seguir trabalhando pontos baixos. Chegou no espaço de correntinha, a gente vai pular ele da mesma forma que eu expliquei para vocês no pentágono lá de trás. Segue trabalhando ponto baixo, pula o espaço de correntinha. E vamos trabalhando pontos baixos até chegar aqui, ó. Sempre pulando o espaço de correntinhas, tá? Cheguei nesse leque, aqui nesse leque eu vou colocar um aumento. Nesses 2 leques aqui, ó, que vai pro pescoço. Aí a gente vai descer trabalhando até chegar aqui no final onde a gente iniciou aqui, ó. A gente vai trabalhar a mesma quantidade de carreiras que a gente trabalhou na parte de baixo. Então, se eu trabalhei 6 carreiras aqui, aqui também eu vou trabalhar 6 carreiras. Só que aí, essa modificação, que é essa diminuição que nós estamos fazendo, ela será feita apenas nessa primeira carreira. Aí, as próximas carreiras, você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Aí, chegou no aumento, você vai fazer aumento sobre aumento. Aqui na parte de trás, aumento sobre aumento. Segue trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aqui na parte de cima.
Fez aumento aqui, você vai fazer aumento sobre aumento. Segue ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei no outro aumento, eu faço aumento sobre aumento. Então as outras carreiras, a única diferença que terá será onde a gente fez esses aumentos aqui. A gente vai fazer aumento sobre aumento. Ok? E aí, no meu caso, como eu trabalhei 6 carreiras aqui na parte de baixo, aqui também eu vou trabalhar 6 carreiras. E só repetindo, essa diminuição eu estou fazendo apenas na primeira carreira. As outras carreiras você vai trabalhar ponto sobre ponto e aumento sobre aumento. Nesse leque aqui, ó, do centro das costas, e nesses 2 leques aqui da parte da frente do pescoço. O restante é tudo igual, tá? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Aqui, ó, já dá para vocês verem que já deu uma diferença. Aqui já deu uma fechada na nossa peça. Ela está ficando mais compactazinha, né? E aqui ainda está meio frouxo. E aqui também. Então, fazendo dessa forma que eu mostrei para vocês, com essa diminuição na primeira carreira, a nossa peça vai ficar uma peça mais formadinha, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 6 carreiras e volto pra gente dar continuidade. Na verdade, a gente já está quase terminando a blusa, tá? A gente já está quase terminando a nossa blusa. Qualquer dúvida com relação a essa diminuição, volta o vídeo um pouquinho para você relembrar, ok? Vou fazer as minhas 6 carreiras aqui. Só lembrar que a partir da segunda carreira não vai ter mais diminuições aqui, ó, né? E aqui sempre será aumento sobre aumento, e aqui também sempre será aumento sobre aumento. Beleza? Então, eu vou fazer aqui as minhas 6 carreiras de pontos baixos e volto para a gente continuar. Bom, gente, eu trabalhei então as minhas carreiras de pontos baixos. E a nossa peça, notem que ela já ficou com modelagem. Ela já tomou um formato já, por esse acabamento que nós fizemos. Ela já pegou um formato bem bacana, né? Aí aqui na minha peça, depois que eu fiz essas carreiras de ponto baixo, eu passei por toda a volta uma carreira de pontos baixíssimos. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Eu passei aqui uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta para firmar melhor essa peça. Aí ela não vai relaxar com o tempo, tá? Aí eu passei por toda a volta do trabalho, nessa parte de cima aqui da blusa. Nessa parte de cima aqui da blusa, eu passei uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta, tá? Aí ela vai firmar aqui e não vai relaxar, ok? Agora nós vamos fazer aqui a alça da nossa peça. Vamos trabalhar a alça da nossa peça. Eu vou começar aqui por trás. Vou pegar aqui o meu fio. Vou dar aqui uma laçada inicial. Agora aqui perto desses aumentos que nós fizemos aqui, ó. Bem aqui no meio do aumento, eu vou puxar esse meu fio e vou fazer correntinhas. Vou trabalhar 25 centímetros de correntinha. No meu caso, gente, eu medi na minha filha.
O ideal é assim, se você puder, se tiver alguém que vista o tamanho que você for fazer, e você puder vestir essa parte aqui na pessoa e medir o comprimento da alça, é melhor, tá? No caso, é para uma cliente, mas eu medi na minha filha, então eu vou fazer 25 centímetros para o tamanho G. Se você não tiver alguém que sirva de modelo para você, para o tamanho P e o tamanho M, você pode fazer uns 20 centímetros de correntinhas, tá ok? Então eu vou fazer aqui os meus 25 centímetros de correntinha e já volto. Bom, terminei então os meus 25 centímetros de correntinha. E aí é o seguinte, os meus 25 centímetros de correntinha, eu fiquei com 55 correntinhas, deu 25 centímetros. Então é bom você contar para quando você for fazer a outra alça, você fazer a mesma quantidade de correntinhas que você fez na primeira, tá ok? Aí feito aqui as minhas 25 correntinhas, eu vou pegar a minha peça desse jeito, vou vir aqui na parte da frente, na direção do meu aumento. Deixa eu aproximar aqui de novo, que eu só ampliei para vocês verem aqui, tá? Então, na direção do aumento que nós estávamos fazendo, deixa eu aproximar aqui comigo, peraí. Então, na direção do aumento que nós fizemos, nesse canto e nesse outro aqui, né? Eu passo o meu fio ali, ó, pego a laçada e prendi aqui o meu cordão. Agora eu vou caminhar um ponto para frente, com um ponto baixíssimo. Caminhei aqui com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos trabalhar nessas correntinhas com pontos baixos. Então, para cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Em cada correntinha, um pontinho baixo. Até chegar lá no final. Desse jeito. Até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto. Ok? Bom, trabalhei aqui então nos meus pontos baixos e cheguei aqui no final, onde nós começamos. Aí eu vou prender aqui no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. E agora eu vou virar a nossa peça. Nós vamos voltar. Vou virar aqui a nossa peça e nós vamos voltar fazendo pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto da base da nossa alça. Um ponto baixo para cada ponto da base. Vou trabalhar até chegar aqui novamente na frente. Chegando aqui eu volto. Cheguei aqui novamente na parte da frente da nossa peça. Agora a gente vai prender aqui no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. E vou caminhar novamente para o próximo ponto com um ponto baixíssimo.
Caminhei aqui para o próximo ponto, vou virar a nossa peça. Nós vamos fazer isso, essa aqui é a terceira vez, a terceira e última vez, tá? E agora nós vamos voltar fazendo pontos baixos. Então, a nossa alça, ela terá 3 carreiras de pontos baixos. Aí eu vou descer fazendo pontos baixos até chegar lá no final, na parte das costas. E aqui a parte da frente fica assim. Nós estamos fazendo 3 carreiras de pontos baixos. Ok? Eu vou fazer até chegar lá na parte das costas e volto. Cheguei aqui no final, na parte das costas da nossa peça. Agora eu vou vir aqui no próximo pontinho e vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar esse meu fio. E trazer ele aqui para trás. Ficando assim a alça na parte de trás. E aí nós vamos esconder essas duas pontas. Essas duas pontas que ficaram. Aí aqui agora, gente, o que acontece? Para você fazer a outra alça e a outra alça ficar igual, essa alça aqui, nós começamos... Deixa eu puxar mais para baixo aqui. Essa alça aqui, ó, nós começamos por aqui, fizemos, nesse caso do tamanho G, né, eu fiz 25 centímetros de correntinha, que deu 55 na minha tensão de ponto, né, deu 55 correntinhas, voltei fazendo pontos baixos, prendi, voltei fazendo pontos baixos novamente, e depois eu fiz a terceira e última carreira de pontos baixos. E terminei desse mesmo lado. Essa de cá, para ela ficar igual, a gente vai começar aqui pela frente. Tá? Para você trabalhar igual, aí você vai começar aqui pela frente. Bem aqui no... onde está o aumento. Você vai prender o seu fio aqui, fazer as correntinhas referente ao tamanho da sua alça e prender aqui nesse cantinho, nesse aumento. Vai voltar fazendo pontos baixos, chegou lá na frente, prende com ponto baixíssimo, a mesma coisa que nós fizemos aqui, desse lado. E aí a sua alça desse lado aqui, ó, ela vai terminar aqui, pertinho dessa. Aqui, ó, ela fica bem encostadinha uma na outra, tá? Por isso que você tem que começar essa outra alça, você tem que começar pela frente. Porque senão se você começar por aqui, ó, não vai dar certo, a sua alça vai caminhar pra lá, tá? Ou então você pode começar aqui, bem agarradinho com... onde a gente terminou aqui, ó. Você pode começar por aqui, ó. Tá? Aí você faz as correntinhas, prende lá, só que aí você vai ter que fazer uma contagem de pontos. Então é melhor você começar essa aqui a gente começou por aqui, por esse cantinho. E essa aqui a gente começa pela parte da frente, aqui onde está o aumento. Ok? Então eu vou fazer essa minha outra alça aqui e volto. Vou arrematar esses fios aqui também, ok? E aí eu volto. Bom, gente, então fiz aqui a outra alça da nossa peça. Ficou assim a parte de trás, ó. E assim a parte da frente. E aqui ficou um acabamento bem entorneado na nossa peça. E aí é o seguinte, no início do vídeo, eu falei com vocês que a gente ia usar a cor preta.
né, que era a escolha da minha cliente. Só que a cor preta, ela será usada da seguinte maneira. Por isso que eu não passei aqui para vocês. Ela quer que eu coloque aqui e na parte da frente o rostinho do Mickey pregado nesse pentágono, tá? Por isso que eu não passei para vocês. Aí vai ficar mais ou menos desse jeito, ó. Tanto aqui atrás, quanto em cada um dos três pentágonos aqui da frente. Também terá um Mickey em cada um deles. Minha cliente é apaixonada pelo Mickey, pela Minnie, tudo que é da Disney, ela é apaixonada. Então ela me pediu para fazer assim, tá? Aí eu vou colocar o rostinho do Mickey, um em cada pentágono, desse jeito. Por isso que eu não passei para vocês. Então as cores utilizadas mesmo foi essas aqui. E você pode brincar com as cores, como eu disse, né? Você pode fazer todo colorido, 2 cores, 3 cores, aí vai ficar a seu critério. Eu vou até... No final do vídeo, eu vou deixar para vocês a foto da blusa com os Mickeys já colocados. E vou deixar aqui, vai aparecer aqui para vocês agora. Vai aparecer aqui para vocês agora uma outra opção de uma outra forma de vocês fazerem aqui na lateral, ó. Ao invés de fazer o acabamento assim, vocês podem fazer o acabamento com bloquinhos, igual aqui, ó. Aí vocês podem fazer mais bloquinhos nessa lateral. Vai aparecer aqui para vocês, tá ok? Esse modelo. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula, que tenha dado para pegar direitinho, tá ok? Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá ok? É muito importante para mim, muito importante para o crescimento do canal, para que eu traga mais peças para vocês, né? Mais videoaulas. E é isso, gente. Aí, no final do vídeo aí agora, eu vou deixar aqui para vocês a foto da peça com os Mickeys colocados. Tá ok? Muito obrigada por ter me acompanhado em mais essa videoaula. E eu aguardo vocês num próximo vídeo. Tchau, pessoal!